20 dias é para vocês se organizarem, prepararem isso com calma. Não é um trabalho complexo, né? Ele é de fácil execução. É importante que todas as pessoas estejam envolvidas durante o trabalho, porque no dia da apresentação eu vou escolher a pessoa que vai apresentar e naturalmente vai ser muito fácil para mim saber se a pessoa está lendo o slide ou não, né? Se domina o conteúdo ou não. Então, como tem uma pontuação muito alta e é uma coisa muito simples, eu espero que todos vocês participem, tá? Muito bem. Então tá. Ah, sim, e aquilo que eu já tinha falado, se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação a essas aulas, ao material, a qualquer assunto pertinente à disciplina de imagem, de um modo geral, vocês podem ficar à vontade para me perguntar durante a aula ou mesmo após a aula, utilizando como canal aí meu e-mail, o meu WhatsApp, né, que a Clara tem, então vocês fiquem à vontade, ok? Muito bem, então, vamos começar a aula de hoje. A aula, o tema de hoje, então, são os acidentes vasculares encefálicos, a segunda aula do módulo de neuroradiologia. Dando continuidade, então, ao assunto, nós vamos começar a aula relembrando um pouquinho sobre a anatomia vascular arterial, tá? Então, a anatomia vascular arterial, ela é baseada em dois grandes componentes, um que é o vértebro basilar, que é a circulação posterior, e a circulação carotídea, que é a circulação anterior. Ambas, então, vão sofrer algumas anastomoses na parte após a entrada na base do crânio, para a formação, então, do polígono de Willis, né? Mas antes da gente chegar no polígono de Willis, vamos lembrar um pouquinho sobre cada uma da anatomia vascular desses vasos. Começando, então, pela carótida interna. A carótida interna, ela tem um grande segmento, que é o segmento cervical, e é um ramo vascular que não tem nenhuma bifurcação, que não dá origem a nenhum ramo vascular habitualmente na porção cervical, né? E ela tem entrada, então, no segmento C2, que é o segmento petroso. Então, aqui é a primeira porção da carótida interna que tem um trajeto dentro de um segmento ósseo na base do crânio. Depois tem um segmento curto, que é o segmento lácero, dando origem depois a um segmento que é o mais tortuoso de todos, que é o segmento cavernoso, né? É o segmento C4. E, por fim, na origem, então, os últimos três segmentos, que é o segmento clinoide, que corresponde aos processos clinoides, o segmento oftálmico, que é o penúltimo segmento da carótida interna, mas também ele é importante porque vai dar origem ao primeiro ramo vascular originado da carótida interna, que é a artéria oftálmica, e o ramo curtíssimo, que é o ramo comunicante, chamado de ramo comunicante ou terminal, o segmento C7, que por sua vez, então, dará origem às artérias cerebrais anterior e média, né? Assim como a comunicante anterior, que vai ajudar a formar parte do polígono de Willis. Então, aqui está a representação desses segmentos, tanto em duas projeções, uma projeção em AP, outra projeção em perfil. Aqui uma representação esquemática em 3 dimensões, mostrando exatamente esses segmentos que eu acabei de falar. E aqui o território vascular das artérias cerebrais, tá? Principalmente, na verdade, está pegando praticamente o território vascular de todas as artérias cerebrais, que estão representadas aí pelas cores que vocês estão vendo. E esses territórios vasculares, como vocês podem perceber, a grande representatividade é feita pela artéria cerebral média, que tem um território vascular extenso, que se estende em parte do lobo frontal, lobo temporal, parte do lobo parietal, e envolvendo e irrigando também grande parte dos núcleos da base, tá? Com exceção
aí de parte dos núcleos da base, em especial do globo pálido e da cápsula interna, que é irrigado por um ramo secundário, que é a artéria coroidal anterior, né, que ela vai ter origem variável, eventualmente, na cerebral anterior. Muito bem. Então, nós temos aí os territórios vasculares outra vez, aqui representados, né? A artéria cerebral anterior aí na projeção, no plano coronal, percebam a importância dela, ela não fica restrita só aos lobos frontais, boa parte da irrigação da região interhemisférica é dada pela cerebral anterior, né? Então, e percebam também como que a irrigação dos núcleos da base, ela tem contribuições vasculares distintas, né? São ramos vasculares distintos. Então, isso é a única região que pode gerar alguma confusão quando você não tem conhecimento aí dos territórios vasculares das artérias cerebrais. Tá? Aqui é a mesma representação no corte axial, mostrando então o território vascular, né? Destacando aí, no caso, nessa imagem, o território vascular da artéria cerebral posterior. Percebam como a região occipital interhemisférica posterior é feita por esse ramo vascular, assim como a irrigação, boa parte da irrigação talâmica, né, em sua porção ventromedial, realizada também por ramos da cerebral posterior. Muito bem, falando um pouquinho sobre o sistema vértebro-basilar, esse sistema ele não tem grandes segredos. É importante ressaltar que ele é subdividido didaticamente em algumas regiões específicas. A porção V1, o segmento 1 das artérias vertebrais, é um segmento que a gente chama de pré-foraminal, originado dos troncos bracocefálicos até a sua entrada na porção intraforaminal. O segmento mais extenso é o segmento foraminal, como o próprio nome já disse, passando pelos forames vertebrais. E, por fim, nós temos os dois últimos segmentos. O V3, que é o segmento extraforaminal até a sua entrada, a entrada vascular na dura mater. E, por fim, o último ramo, que é o ramo intradural, o V4, que é aquele segmento em V, né, que vai dar origem, então, à artéria basilar. Então, a representação aí dos 4 segmentos da artéria vertebral e a formação da artéria basilar propriamente dita. Uma vez formada a artéria basilar, nós temos várias ramificações vasculares pequenas, de ramos perfurantes, que vão dar origem à irrigação principalmente pontina, e além de outros ramos vasculares mais calibrosos, que dará origem à vascularização do restante do tronco cerebral e dos hemisférios cerebelares. Lembrando que nós temos as artérias cerebelares superiores e as artérias cerebelares inferiores, que têm uma divisão anterior e uma divisão posterior. Muitas das vezes, essas artérias elas são descritas como um complexo Paica, levando em consideração tanto a divisão anterior quanto a divisão posterior das artérias cerebelares. E na porção superior, como já dito, é irrigado, então, as artérias cerebelares superiores. Aqui o território vascular representado, então, em 2 projeções, uma posterior, uma visão posterior, à esquerda de vocês, uma visão anterior, à direita de vocês. Com a distribuição, né, vascular, percebam ali também que nós temos ramos vasculares distintos na irrigação pontina e na transição bulbomedular. E, por fim, anatomia vascular venosa. Lembrando que a anatomia vascular venosa ela tem um número maior de variações anatômicas, principalmente nos ramos vasculares pequenos, menores. Já os ramos principais, eles são relativamente constantes, levando-se em consideração que boa parte desses ramos tem
trajeto muito próximo da tábua interna, principalmente, né? E ele tem um trajeto todo praticamente margeando a tábua interna na linha média. Por sua vez, o seio sagital superior, então, ele vai se comunicar com outros ramos vasculares, como o seio sagital inferior, né, o seio reto, e dará origem, então, aos seios transversos sigmoides que vão drenar para as veias jugulares internas. Não podemos esquecer também dos seios cavernosos, que estão localizados numa região bem na base do crânio, numa região central, né, em topografia aí praticamente parcelar, e que tem uma drenagem específica também para os demais seios durais. Aqui uma representação em 3D, destacando aqui ramos vasculares menores, né? Algumas dessas veias corticais menores são relativamente mais frequentes, mais comuns, como as veias anastomóticas superior e inferior, né? Também são conhecidas pelos seus epônimos, né? As veias de Trolar e veias de Labé, mas basicamente elas podem ter alguma variação anatômica. Esse slide é muito importante porque ele destaca uma informação muito importante em relação à relação dos seios durais com a drenagem venosa. E com o restante da drenagem venosa e com a drenagem licórica. Percebam que existe uma estrutura na interface entre o líquor e os seios durais que fará, então, a drenagem licórica para o sistema venoso. Essas estruturas vocês já conhecem, são as granulações aracnoides. Elas são estruturas extremamente especializadas e que formam uma espécie de filtro, sempre em fluxo ou trajeto unidirecional, onde o líquor do espaço subaracnoide, então, por uma estrutura extremamente sofisticada, vai ser drenado para o leito venoso nos espaços e nos seios durais, tá? Então, isso é só um lembrete, vamos chamar assim de uma pequena recordação aí da anatomia vascular básica para a gente ter maior embasamento aqui no assunto propriamente dito, que é das hemorragias intracranianas. Então, o primeiro assunto vai ser hemorragia intracraniana não traumática. Nós falamos na aula passada sobre hemorragia intracraniana traumática, então agora não existe história de trauma. Nós temos nós temos 4 situações extremamente comuns na origem da hemorragia intracraniana não traumática. Entre elas, nós temos no adulto a hipertensão, o aneurisma, e em qualquer faixa etária, as MAVs, que são as malformações vasculares, nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, e na primeira faixa etária, né, nos recém-nascidos e lactentes, nós temos, então, o fator primordial, que é a prematuridade. Tá? É muito, muito comum. Outras causas comuns, né, um pouco menos, mas ainda comuns, o AVE embólico, com perfusão, é uma situação relativamente comum quando você tem um acidente vascular encefálico. Inicialmente ele é isquêmico, e por processo de reperfusão, você pode ter uma hemorragia sobreposta, isso é relativamente comum. A angiopatia amiloide, ela é até muito comum, tá? Mais comum do que se imagina, o problema é que ela é subdiagnosticada. É uma patologia específica aí, a partir da 6ª década de vida, né? 6ª, 7ª, 8ª década de vida. As coagulopatias, também muito comuns, o abuso de drogas e aí os tumores. Além de outras causas menos comuns que estão aí representadas nesse slide. Então tá, vamos falar sobre hemorragia hipertensiva, porque é muito comum, existem alguns conceitos que são equivocados em relação à hemorragia hipertensiva, né? Existe muita confusão em relação ao seu mecanismo fisiopatológico, e a gente vai falar sobre isso.
É a causa mais comum de hemorragia não traumática em adultos, tá? Ela tem uma morbimortalidade importante, principalmente em pacientes idosos, e o mecanismo fisiopatológico, na maioria das vezes, envolve ramos vasculares menores, que, por sua vez, têm maior fragilidade capilar ou vascular. Então, a grande maioria dos vasos que tem esse perfil são ramos perfurantes terminais, pouco calibrosos, das artérias cerebrais média e da artéria basilar, principalmente cerebral média. Então, o envolvimento das artérias lenticuloestriadas laterais, que são ramos da cerebral média, é muito comum, é muito importante, né? Com ou sem a presença de microaneurismas, que são os microaneurismas de Charcot-Bouchard, mas, na maioria das vezes, você não tem nem sequer essa alteração parietal. 66%, 2/3 dos hematomas intracerebrais espontâneos estão localizados, então, nos núcleos da base. Tem um slide aqui, que é exatamente esse que vocês estão vendo, mostra isso de forma muito clara, muito objetiva. Se você pegar aí 80% ou até mais, 90% dos acidentes vasculares causados por natureza hipertensiva, né? Esse você vai perceber que o território vascular fica restrito aos núcleos da base, entre eles putamen, cápsula externa e tálamo. Então, é um percentual muito alto para ser simplesmente desprezado. Então, se você tem um acidente vascular hemorrágico, em topografia talâmica, putaminal ou na cápsula externa, a primeira coisa que você tem que pensar é hemorragia hipertensiva, né? Isso é quase que o raciocínio imediato. Depois você vai pensar em outras possibilidades, em outras patologias, né? A primeira patologia que tem que ser levada em consideração é essa, sem sombra de dúvida. Muito bem. Em relação ainda à hemorragia hipertensiva, quando você tem qualquer sangramento que tem envolvimento do sistema ventricular, o prognóstico é pior. Pior por quê? Nós falamos isso na aula passada. Se o sangue entra em contato com a drenagem licórica, nós temos aí uma situação muito complexa, né? Complexa porque você vai alterar todas as propriedades físico-químicas do líquor e vai ter todas aquelas complicações que nós falamos na aula passada, tá? E que eu gostaria de destacar também em relação à hemorragia hipertensiva é que hemorragia hipertensiva é uma doença, é uma patologia, né, bem específica, bem estudada, né? E a encefalopatia hipertensiva é outra situação clínica completamente distinta, tá? Então, a encefalopatia hipertensiva é uma doença progressiva, adaptativa, que tem características muito, né, específicas, principalmente sobre a parede, sobre a túnica média, dos vasos envolvidos. E hemorragia hipertensiva já é uma outra situação distinta, relacionada, às vezes, muitas das vezes, a aumento súbito da pressão arterial e, consequentemente, com sangramentos, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro caso aí, nós temos uma tomografia de crânio com uma imagem hiperatenuante, né? Lembrem-se da classificação que nós falamos na aula passada. Nós temos, então, uma imagem espontaneamente hiperatenuante, em localização núcleo-capsular à esquerda. Essa imagem hiperatenuante, branca, cinza clara, ela é envolta por uma área hipoatenuante, de limites imprecisos, possivelmente relacionada a edema vasogênico local. Associadamente, existe compressão, efeito compressivo sobre o ventrículo lateral esquerdo, com pequeno desvio das estruturas da linha média para a direita, pequeno colapso também com o ventrículo lateral oposto. Então, são as características dessa imagem. Pela topografia, pela densidade, pelas alterações circunjacentes, a primeira possibilidade para esse paciente é de uma hemorragia, de um acidente vascular hemorrágico recente,
de natureza hipertensiva. Outro caso, menor, mais circunscrito, né, com localização predominantemente aí no ramo posterior da cápsula interna, pegando parte do tálamo e uma parte menor do putamen à esquerda. E, na maioria das vezes, nós temos pacientes com um perfil clínico muito característico, que acaba ajudando também no raciocínio. Então, nós temos aqui um paciente jovem, né, de meia idade, 55 anos, hipertenso, cefaleia occipital, pulsátil e que ficou hemiplégico à direita nas últimas 12 horas. Grande parte desses pacientes, ou desses episódios, são seguidos de cefaleia, vômito, perda da consciência, e a elevação da PA é quase uma certeza, tanto como mecanismo de causal, né, que pode levar ao acidente vascular hemorrágico, como também uma consequência adaptativa ao acidente vascular. Então, independentemente da natureza do acidente vascular, mesmo quando o acidente vascular é isquêmico, grande maioria dos pacientes cursa com elevação da pressão arterial. Muito bem. Vamos falar, então, da segunda causa mais comum, né, de sangramento. No compartimento subaracnoide é a causa mais comum de sangramento não traumático, causado, então, pela ruptura de aneurismas, né? 85%, então, dessas hemorragias não traumáticas são causadas pelos aneurismas. Nós temos outras causas menos importantes. E grande parte dos aneurismas, eles têm uma localização habitual, característica. Observem aí nesse slide como, de acordo com o tamanho aí de cada balão, representa a prevalência ou ocorrência desses aneurismas em relação ao polígono de Willis e ao restante do sistema aí vértebro-basilar. Então, vocês vão perceber que na artéria comunicante anterior, na origem do ramo M1 da artéria cerebral média, no topo da artéria basilar. Aqui, praticamente, você tem grande parte dos aneurismas. Aqui já é na divisão M1, M2 da cerebral média. Então, assim, são as regiões onde você sempre deve procurar pelos aneurismas. Muito bem. Hemorragia, então, subaracnoide não traumática. Continuando, então, é mais comum no sexo feminino, né? A história familiar, ela é importante. Como consequência, quase sempre você vai ter todas aquelas consequências da escala de Hunt-Hess. O vasoespasmo e a toxicidade é certa, né? E o comprometimento na própria escala de Glasgow ou na escala de Hunt-Hess, ela é também significativa, né? Muito bem. Então, vamos para a tomografia. Na primeira tomografia, nós temos aí uma hemorragia subaracnoide extensa. Percebam como que existe uma extensa área hiperatenuante localizada aí nas cisternas basais, né, se espalhando por toda a região da base do crânio. Nós conseguimos encontrar sangue, inclusive aqui, ó, dentro do quarto ventrículo. Então, nós já estamos na classificação máxima da escala de Fischer, Fischer 4. E uma área relativamente maior, arredondada, né, localizada aqui próxima à região opercular esquerda, que possivelmente foi o local de ruptura desse aneurisma. Tá? Além disso, além desse sangramento, nós vimos aqui a mesma coisa, sangramento. Tem sangramento aqui também nas fissuras silvianas, né? Se estendendo aqui também a região perinsular. E aqui eu tenho um outro achado, que é a dilatação do compartimento de todo o sistema ventricular. Ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Por que está tendo essa dilatação do sistema ventricular? Vamos lá.
Entrada de sangue, aonde? Sangue nos sulcos? Não. Ventrículo? Também não. A hidrocefalia, sim, a dilatação, a hidrocefalia está sendo causada aí pela ventriculomegalia. Não é corno posterior, também não. Mas o que está causando a hidrocefalia? Lembrando que a hidrocefalia é um fenômeno clínico, né? A representação dela por imagem é a ventriculomegalia, tá? Uma coisa pode estar relacionada à outra, sim, mas não necessariamente. A grande maioria, mais de 90% dos pacientes com hidrocefalia tem ventriculomegalia, mas a recíproca não é verdadeira. Tá? Você pode ter um paciente que tem ventriculomegalia e não tem hidrocefalia. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Por causa de um coágulo. Bem, não é o coágulo propriamente dito, né? Em parte, sim, né? O coágulo contribui para esse fenômeno. Mas essa dilatação do sistema ventricular, ela é causada não simplesmente pelo coágulo, mas pelo coágulo dentro das granulações aracnoides. É nesse local especificamente. Por quê? Porque, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, a granulação aracnoide é o local onde existe a interface de drenagem licórica. São estruturas pequenas, na maioria das vezes de dimensões milimétricas. Então, quando você tem coágulos que obstruem essas granulações aracnoides, por sua vez, você continua produzindo líquor, mas você não tem mais como drená-lo. E a consequência direta, então, é a hidrocefalia, a ventriculomegalia, secundária a esse sangramento. Então, assim, hemorragia subaracnoide é sempre uma catástrofe, né? Não digo sempre, mas 99% das vezes é uma catástrofe, porque o sangue vai causar neurotoxicidade, o sangue vai formar coágulo, vai entupir as granulações aracnoides, o paciente que já não está bem, já está tendo uma dificuldade perfusional, vai ter hidrocefalia, então o tecido encefálico está mais susceptível à isquemia, e por aí vai, é um efeito cascata extremamente deletério. Muito bem, outro caso, você consegue ver sangue, inclusive, aqui, ó, no corno posterior do ventrículo lateral, nos sulcos. E aqui nós temos um caso, tá, que eu chamo sempre atenção para esse caso, que isso aqui é uma exceção. Não é tão raro assim quanto se imagina, tá? Eu tenho pelo menos aqui nos últimos 15 anos aí, eu tenho pelo menos uns 7, 8 casos de hemorragia perimesencefálica, que é o que vocês estão vendo aqui agora, tá? Isso aqui é uma área hiperatenuante, espontaneamente hiperatenuante, mais evidente na cisterna interpeduncular, com passagem lateralmente aqui, através da cisterna ambiens direita, tá? Em direção à placa quadrigeminal. Esse tipo de sangramento, ele é muito comum circundando o mesencéfalo. Esse tipo de sangramento é chamado de hemorragia perimesencefálica, tá? Só que ao contrário do que a gente tinha visto até agora, do aneurisma, né, da ruptura aneurismática, que é um fenômeno grave, né, é uma situação gravíssima, mas é um sangramento que ocorre em leito arterial. Por isso, um alto débito, por isso o sangramento ele é tão complexo. A hemorragia perimesencefálica é um sangramento de natureza venosa, tá? Então, por esse motivo, o sangramento ele tende a ser pequeno, ele tende a ser autolimitado, e felizmente o prognóstico do paciente é infinitamente melhor, tá? Outros sangramentos em pequeno aqui também, e é isso. Então, é um sangramento venoso, né, autolimitado, bom prognóstico, muito raro, né? Assim, raro, bem raro, não é uma coisa tão rara assim, mas é relativamente mais raro. E tem localização bem específica, bem característica. Muito bem.
Vamos falar então sobre os sangramentos nas MAVs. O que são as malformações vasculares? 1% da população tem malformação vascular, entre as suas várias formas de manifestação. Então, você tem vários tipos de MAV. MAV nada mais é do que alguma malformação que esteja relacionada à rede capilar de uma região específica. Então, nós temos MAVs de alto fluxo, nós temos MAVs de baixo fluxo, nós temos MAVs predominantemente arteriais, nós temos MAVs predominantemente venosas, nós temos MAVs de poucos vasos, nós temos MAVs de muitos vasos, nós temos MAVs milimétricas, nós temos MAVs com vários centímetros. Então, assim, o universo das malformações vasculares é extremamente complexo. Eu lembro que uma vez eu peguei um livro, né, de malformação vascular para ler, para poder entender. Antes de chegar na metade do livro, eu ficava rindo sozinho, porque era uma coisa assim, era difícil até para quem estava escrevendo o livro. Né? Você via que assim, as possibilidades são infinitas. Lógico que, para nossa sorte, existem aquelas MAVs que são mais comuns, e é delas que nós vamos falar hoje, tá? Basicamente, o que é importante saber em MAV? As malformações vasculares, elas têm malformações vasculares de alto débito, que nós chamamos conchante, ou seja, existe uma circulação de sangue numa velocidade maior que o habitual, e nós temos as malformações vasculares sem shunt, onde o fluxo é lento, para nossa sorte, do paciente também, e que são talvez as mais comuns, né? Que são representadas pelas anomalias de desenvolvimento venoso, que a gente chama de DVA, as malformações cavernosas, nós chamamos vulgarmente de cavernoma, e as telangiectasias capilares, né, que tem um aspecto semelhante ao aracnoide, a uma aranha, né, um aspecto semelhante ao aracnídeo. Muito bem. Vamos falar então do cavernoma. O cavernoma ele é mais sintomático após os 40 anos de idade. Ele pode ter ocorrência esporádica ou familiar, como outras MAVs, mas principalmente o cavernoma. Ele tem um risco gradual de sangramento com o passar do tempo. Então, o paciente às vezes tem um cavernoma. Quase sempre existe um risco de sangramento progressivo, quase que acumulativo, né? Ele pode estar associado a outras malformações vasculares. A maior associação é com angioma venoso, né, que é a DVA, a mesma coisa. E geralmente eles são mais difíceis de ser detectados a tomografia, mas a ressonância consegue rastreá-los com uma certa facilidade. Aqui nós temos então uma imagem arredondada, né, localizada aí na região posterior aí da ponte, tá? Em parte obliterando o quarto ventrículo. Ela tem um sinal, um baixo sinal, um hipossinal nessa sequência, que é o T2 estrela, que a gente vai falar sobre a sequência. Um sinal relativamente alto, um hipersinal em T1, né? Bem típico do sangramento recente na ressonância. E esse hipossinal nessa sequência, T2 estrela, essa é uma sequência, uma variação da ponderação T2, que a gente falou lá, quando eu falei sobre ressonância. Ressonância, então, trabalha com 3 ponderações, T1, T2 e DP, densidade de prótons. E o T2, ele tem múltiplas sequências derivativas. Uma delas é o T2 estrela. Essa sequência, T2 estrela, que é uma variação da sequência T2, ela tem uma alta susceptibilidade magnética a qualquer alteração do campo magnético. Aqui, nesse caso, especificamente, causado pelos depósitos de hemosiderina. Mas por que a hemosiderina interfere, então, no campo magnético? Lembrem-se que a hemosiderina é formada basicamente pelo quê? Pela degradação do grupo M. E o que tem lá dentro do grupo M? Um átomo de ferro. Tá? Então, o ferro, o acúmulo de ferro, vai ter uma interferência no campo magnético. Por isso, fica com esse hipossinal, essa imagem preta na sequência T2 estrela.
Mesma coisa, sequência T2, áreas de baixo sinal, de hipossinal, localizadas na periferia dessas imagens, aqui situadas no lobo frontal esquerdo. E na tomografia, esse diagnóstico é um diagnóstico mais difícil. Ele é difícil exatamente porque a tomografia não tem todos os elementos necessários para se fazer esse tipo de diagnóstico. Então, a única coisa que eu vejo aqui é uma imagem arredondada, discretamente hiperatenuante, tá? Ressonância hipersinal, tomografia hiperatenuante, com uma certa compressão extrínseca do quarto ventrículo, mas não tem os mesmos elementos que nós conseguimos ver na ressonância magnética. Aqui, estão falando agora sobre angiopatia amiloide. É outra patologia completamente diferente. A angiopatia amiloide cerebral ou amiloidose cerebral, ela tem como mecanismo fisiopatológico a deposição de material amiloide na parede dos vasos sanguíneos, tá? E essa deposição de material amiloide na parede dos vasos sanguíneos leva, consequentemente, a uma fragilidade capilar. Então, o vaso ele fica mais enfraquecido no local de depósito da substância amiloide. Com isso, ele tem uma propensão bem maior para o sangramento. Tá? É óbvio que isso pode acontecer tanto num vaso pequeno calibre, que vai levar a uma das formas de manifestação da doença, ou num vaso com calibre um pouco maior. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? De qualquer maneira, essa é uma doença que praticamente ela ocorre numa faixa etária muito específica, que é uma faixa etária mais avançada, né? São em pacientes idosos, a grande maioria aí depois dos 60, 70 anos de idade, tá? Não tem relação direta né? É uma doença silenciosa, ela só se torna sintomática após o sangramento e dependendo do tipo de sangramento. Quando a forma de manifestação principal são as microhemorragias, com o tempo, essas microhemorragias, à medida que elas vão se acumulando, nós temos uma situação de comprometimento da substância branca pelas microhemorragias que vão se acumulando. Então, isso pode ser, por exemplo, inclusive uma causa de demência vascular. Tá? Daí a importância, então, desse diagnóstico. Isso aqui eu já falei um pouquinho sobre a fragilidade capilar, que explica esse mecanismo fisiopatológico, né? Então, quais são as formas de apresentação? Isso aqui é muito importante. Nós temos basicamente duas grandes formas de apresentação e uma terceira que ela não é tão representativa assim. A primeira forma de apresentação é decorrente das microhemorragias. Então, eu tenho na doença um comprometimento de ramos vasculares muito pequenos, tá? Milimétricos, e esses microsangramentos vão ser quase que uma marca registrada da doença. A outra forma, que é um pouco menos frequente, é a hemorragia cerebral lobar, onde o envolvimento vascular é de um ramo mais calibroso. E esse ramo mais calibroso, então, ele leva a um acidente vascular proporcionalmente de maiores dimensões. Por fim, então, eu tenho a siderose, que nada mais é do que o acúmulo da degradação da hemoglobina, da hemosterina, na superfície, na leptomeninge e no córtex dos diversos segmentos do encéfalo. Tá? A leucoencefalopatia ela pode ser uma forma de manifestação secundária ao avanço, principalmente da primeira forma. Muito bem. Então, vamos aqui. Nós temos uma ressonância
sequência T2 estrela, né? Alguns chamam isso aqui de gradiente eco também, que é aquela sequência que eu acabei de falar, que ela tem alta susceptibilidade magnética ou alta sensibilidade ao rastreamento de qualquer coisa que interfira no campo magnético. Na maioria das vezes, são duas situações: ferro, depósito de hemosterina, e cálcio, calcificações, tá? Sempre elas vão ter essa forma de manifestação. Então, tem essas imagens milimétricas, pontiformes, de hipossinal, distribuídas aqui em ambos os hemisférios cerebrais, com essas características. Um outro corte mais acima, né, mostrando, então, o mesmo padrão. Esse é clássico da forma de manifestação mais comum aí da angiopatia amiloide. Nós falamos na aula passada sobre... deixa eu ver se a gente falou na aula passada. Falamos sim. Na aula passada sobre uma doença que, pela sua forma de manifestação, ela poderia ter uma apresentação por imagem idêntica a esses dois slides aqui que vocês estão vendo. Que doença que é essa? Da aula passada. Quem lembra? Isso, exatamente. Lesão axonal difusa. Tá? Então, na lesão axonal difusa, você vai ter aquelas microhemorragias localizadas na interface entre a substância branca e cinzenta, que vai cursar com, aqui, uma ressonância, T2 estrela, com os microfocos de hipossinal na sequência T2 estrela. Muito bom. Aqui a segunda forma de manifestação, que é a hemorragia sublobar, né? Onde nós temos, então, uma área de sangramento maior, parietal à direita, pelo comprometimento de um ramo vascular maior. Então, ao invés de você ter uma microhemorragia, você vai ter uma hemorragia maior. Outro caso, T1, a área de hipersinal representa a área de sangramento recente, T2 estrela, a área de hipossinal representa a área de sangramento antigo. Isso é muito comum, tá? Tanto no cavernoma, que nós falamos anteriormente, isso pode acontecer aqui também na angiopatia amiloide, você ter sangramentos em diferentes estágios de evolução, tá? Aqui nessa tomografia sem contraste, uma área hiperatenuante extensa, volumosa, devido a um sangramento recente, né, de grandes proporções. Muito bem. Vamos falar agora, então, sobre a trombose dos seios durais. Como o próprio nome já diz, é uma situação em que ocorre um fenômeno de formação de trombo dentro dos seios durais. Os seios durais já têm por si só uma drenagem, um fluxo venoso, né, lento, que por si só já é um fator de risco para trombose. E existem outras situações que podem precipitar a formação do trombo. Entre elas, nós temos aqui, desidratação severa, nós temos processos inflamatórios, como é o caso das mastoidites, né? Recentemente, nós estamos com um caso aqui de um paciente suspeito de trombose de seio cavernoso por sinusite esfenoidal, uma situação que acontece, tá? Não, é só uma sinusitezinha que não causa nada. Bem, 99% das vezes a sinusitezinha não causa nada mesmo, você está certo. Só que em menos de 1% dos casos você pode ter uma trombose de seio cavernoso. Você pode ter uma meningite, uma meningoencefalite, decorrente de uma sinusite maltratada, né? É um exemplo aí. Sepse, trombofilia, hipertiroidismo, né, uso de anabolizantes, então, por aí vai. Pode estar relacionado a infarto venoso? Sim ou não? Se a trombose do seio dural
for representativa, for volumosa, for de grandes proporções, você vai ter um infarto venoso. Se essa trombose for parcial, você não terá o infarto venoso. Então, aqui eu estou no plano coronal, num corte bem posterior, quase occipital, praticamente logo occipital. Aqui o contraste passa, aqui o contraste não passa, não vejo sinal, tem uma falha de enchimento. Trombo no seio transverso esquerdo, fluxo normal no seio transverso direito. Aqui umas falhas de enchimento dentro do seio transverso esquerdo. Então, o contraste passa ainda pelo seio transverso, mas na parte de dentro dele, né, na porção mais interna, tem essas falhas de enchimento relacionadas ao trombo. Aqui, uma situação onde a falha de enchimento ela é mais significativa, nós temos um infarto venoso com uma área espontaneamente hiperatenuante. Lembrando que os infartos venosos, de um modo geral, eles são muito menos complexos ou graves do que os infartos arteriais, né? Pelo próprio comprometimento na vascularização e na transferência de oxigênio, vamos dizer assim, ao tecido encefálico. Né? Comprometimento na transferência de oxigênio para o tecido encefálico no acidente vascular arterial sempre é mais importante do que no infarto venoso. E o interessante é que às vezes nós temos pacientes que têm infarto venoso igual a esse que vocês estão vendo, que após o tratamento você tem quase que um tecido encefálico quase normal, né? A recuperação é muito boa. É diferente do acidente vascular arterial, onde você tem uma área de isquemia grande, depois você vai ter uma área de umbra e de penumbra, você tem uma área de necrose, a necrose vai levar, então, à substituição e reparação pela neuróglia, e a neuróglia formará uma área de encefalomalácia grande. Então, isso tudo é um mecanismo fisiopatológico do acidente vascular arterial, que na maioria das vezes não acontece no acidente vascular venoso. Bem, é isso então sobre os acidentes vasculares encefálicos. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não? Então vamos falar sobre os acidentes vasculares isquêmicos. Muito bem. Então agora falando de acidente vascular isquêmico, a situação muda um pouco. Nós temos dois mecanismos fisiopatológicos importantes. O primeiro é a obstrução do vaso propriamente dito. Tá? Isso daí é uma situação que é a mais conhecida, é uma situação que é a mais importante em termos de representação vascular propriamente dita. O outro mecanismo que nós temos é a alteração, o comprometimento perfusional decorrente de uma isquemia ou uma hipoperfusão secundária a uma situação específica, né? Nós chamamos isso de infarto de zona fronteiriça e eu vou explicar melhor daqui a pouco. Muito bem, nós temos alguns diagnósticos diferenciais com os acidentes vasculares isquêmicos. Entre eles, nós temos aí a encefalite, né? As alterações pós-contusionais, algumas neoplasias, né? Em especial o astrocitoma, que podem simular algumas das lesões isquêmicas. Muito bem. Como que eu vejo, então, na tomografia o acidente vascular isquêmico? Basicamente, quando ele é decorrente de um comprometimento vascular específico, como o da artéria cerebral média, eu consigo ver em alguns casos um sinal tomográfico que é bem específico, que é a presença do vaso hiperdenso. O que é o vaso hiperdenso? Nada mais é do que o trombo localizado dentro de um ramo vascular específico. Então, outro sinal que é muito importante na tomografia e que auxilia no diagnóstico é a presença da perda da interface entre as substâncias branca e
cinzenta. Essa perda da interface entre as substâncias brancas e cinzenta, ela ocorre mais ou menos após as 3 horas do acidente vascular propriamente dito, né? Edema geral, apagamento dos sulcos, isso demora um pouquinho mais, em torno de 24 horas. E, por fim, a transformação hemorrágica, que pode acontecer até quase metade dos acidentes vasculares, em maior ou menor grau, e depende de um intervalo de tempo proporcionalmente maior. Muito bem. O AVS químico, na ressonância magnética, ele é um diagnóstico infinitamente mais fácil de ser realizado, tá? Principalmente porque a ressonância magnética ela tem uma sequência que ela é extremamente sensível à hipóxia recente no tecido encefálico, né? E essa sequência é chamada de sequência de difusão. A sigla dela é DWI. Tá? Então, basicamente, a sequência de difusão, ela consegue fazer um rastreamento das moléculas de água que estão aprisionadas, ou que não estão com a cinética de movimento habitual, como é observado dentro do fluxo intracitoplasmático habitual, né? Então, é uma sequência extremamente sensível, é uma sequência muito boa, que é a sequência de difusão. Então, nós temos aqui um paciente de 44 anos, esse paciente teve uma cefaleia súbita, 3 horas em localização hemicraniana à direita, acompanhada de náuseas, vômitos e o paciente com evolução de hemiplegia à esquerda. Então, nós temos aqui uma extensa área hipoatenuante em localização em grande parte do hemisfério cerebral direito, no território vascular de qual artéria? Qual artéria? Esse território vascular aqui. Isso, exatamente. Cerebral médio. Então, na área, percebam que não tem um efeito de massa importante nesse primeiro momento. Percebam como que existe envolvimento parcial da região núcleo-capsular. Então, tudo aquilo que a gente viu no início da aula, falando sobre os territórios vasculares, isso é muito importante. Mostra que exatamente o quanto isso é verdade. E ali o que eu tinha falado para vocês, que é o sinal do vaso hiperdenso. Então, esse vaso hiperdenso nada mais é do que um trombo dentro da cerebral média. Alguns chamam isso de sinal da cobra, sinal da serpente, né? Em inglês é cobra sign, só que cobra, quando você traduz para o português, não é cobra, é serpente. Então, cada um chama isso de um jeito e por aí vai. Muito bem. Outro caso, esse daqui é um caso do meu arquivo pessoal, um caso bem interessante. Eu guardei isso, né, para poder colocar aqui nas aulas, exatamente porque o sinal do vaso hiperdenso ficou muito nítido, né, ficou bem evidente, a artéria cerebral média bem hiperdensa, bem hiperatenuante. Observem como que a densidade dela é elevada aqui, enquanto a cerebral média do outro lado, ela tem uma densidade mais baixa, que é normal. Dá até para ver aqui, uma placa teromatosa calcificada na cerebral média direita, né? E, em correspondência com esse vaso hiperdenso, nós temos uma área hipoatenuante, mais escura, com limites bem definidos. Isso aqui foi nas primeiras 24 horas. Depois essa área ficou mais hipoatenuante, depois ela aumentou de tamanho, e por aí vai. Terceiro paciente é um paciente de 69 anos, com uma cefaleia hemisférica esquerda, paciente que ficou disártrico. Então, eu tenho aqui na ressonância, na sequência ponderada em T1, uma área de hipossinal,
intermediário abaixo, né? Na sequência T2, essa área já está muito melhor delimitada, uma área de hipersinal, limites bem definidos. Deixa eu ver se eu tenho a difusão aqui. T2 estrela, nada demais, ou seja, não teve um sangramento. E na sequência de difusão, essa área agora, ela brilha, né? Ela parece que está acesa, o destaque dela é muito importante, bem típico, bem característico de um acidente vascular isquêmico recente. Lembrando que a sequência de difusão, ela acontece numa forma, a intensidade do sinal, ela ocorre numa forma de um pico, né? Nas primeiras aí 3, 6 horas, atinge o seu nível máximo aí nas primeiras 12 horas, permanece com hipersinal por uns 3, 4 dias, e depois do quarto, quinto dia, esse sinal vai diminuindo, ainda com 7 dias, você ainda consegue ver, mas depois disso, a difusão já não tem o hipersinal tão característico. Lembrando que quando nós falamos do processo de fala, né, ele é muito mais complexo do que as regiões clássicas de Broca e de Wernicke. Nós temos regiões complexas, com uma distribuição variável, que são responsáveis por outras partes do processo de comunicação e de fala, como a estrutura fonemática, como a diferenciação semântica, a compreensão da fala, né, a caracterização de nomes baseados em imagens, né, a articulação, a elaboração do texto. Então, assim, isso é muito mais complexo do que meramente a motricidade da fala, representada pela área de Broca, e a compreensão do áudio, vamos dizer assim, ou daquilo que está sendo falado, que é uma área de Wernicke, né? Muito bem. Agora, por fim, o infarto de zona fronteiriça, ele segue, então, aquele raciocínio que eu tinha falado para vocês. Eu não tenho aqui no infarto de zona fronteiriça a obstrução de um vaso. Eu tenho uma condição de hipoperfusão sistêmica que leva a um comprometimento da perfusão tecidual. Então, eu falei bem lentamente para que vocês consigam captar a ideia no todo, tá? Eu não tenho obstrução de vaso, eu tenho um vaso que o fluxo sanguíneo está deficitário. Quais as causas? Múltiplas. Eu tenho o paciente séptico, eu tenho o paciente o grande queimado, eu tenho o paciente que teve um infarto extenso do miocárdio, eu tenho um paciente que teve uma ruptura da cordolária tendínea valvar aórtica. Então, assim, eu tenho um paciente que teve um choque hipovolêmico, né, por arma de fogo, não interessa o motivo. Então, assim, são várias as condições que causam uma hipoperfusão sistêmica e que aí eu passo a ter um risco maior para o acidente vascular nessas áreas fronteiriças. Por que nas áreas fronteiriças? Porque é exatamente no local onde existe um número menor de vasos e onde a transição de vascularização de um território, no caso aí que vocês estão vendo nesse slide, lá em cima, entre a cerebral anterior e a cerebral média, e embaixo, aqui, entre a cerebral média e a cerebral posterior. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui é a mesma raciocínio no plano axial. Tá? Então, isso aqui é uma fronteira vascular que a gente chama de fronteira vascular externa. Nós temos também as fronteiras vasculares internas, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Ocorrem até 10% dos infartos, então não é pouco, é muito. Né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade em elaborar esse raciocínio. Todo mundo pensa, não teve AVC isquêmico, é porque um vaso obstruiu. Até 90% dos casos é verdade, mas não é sempre. Então, olha só, a localização é típica. Eu tenho uma faixa hipoatenuante na tomografia sem contraste aqui. Eu tenho uma outra faixa hipoatenuante pequena aqui, território vascular entre cerebral anterior e médio,
tá? Aqui também entre média e anterior. Aqui ainda tudo isso aqui é cerebral anterior. Lembrando que a cerebral anterior, ela irriga a região interhemisférica, principalmente através da artéria pericalosa, né, e seus ramos menores. Então, é isso. E típico, né? Típico para acidente vascular de zona fronteiriça ou de watershed. Outra zona fronteiriça, zona fronteiriça, né? Observe que às vezes é fácil você fazer o diagnóstico. Aqui pode ser difícil, porque eu estou vendo a lesão só desse lado. Aqui não, aqui eu tenho um envolvimento simétrico. Eu tenho duas lesões em espelho, né? Então fica mais fácil para você raciocinar na possibilidade de um acidente vascular por infarto de zona fronteiriça. Aqui na sequência de difusão que eu já apresentei a vocês, ó, tem outra fronteira vascular. Aqui cerebral anterior, aqui cerebral média. Aqui cerebral anterior, região interhemisférica, aqui cerebral média. No meio do caminho, nós temos alguns focos de restrição da difusão, de isquemia recente, né? Então, fronteira vascular interna, acidente vascular de zona fronteiriça, ok? Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre você, daquilo que é mais importante quando nós estamos falando sobre os acidentes vasculares, ok? Um último recado, eu não dei esse recado no início da aula, mas que eu quero que vocês prestem atenção. Eu conversei mais cedo com a Maria Clara, pedi que ela conversasse com vocês, né? Nós vamos modificar o horário e o dia da aula a partir da semana que vem, ok? Então, a semana que vem, as aulas serão nas quartas-feiras, tá? Às quartas-feiras, às 19 horas, ok? Então, esse vai ser o novo horário de aula a partir da semana que vem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem depois, a gente pode ir conversando. E basicamente é isso. Ainda, na próxima aula a gente ainda tem o módulo de neuroradiologia, né? E ainda hoje, mais tarde, eu vou passar para a Maria Clara aí aquilo que eu já tinha combinado do cronograma e também da questão aí dos trabalhos, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até mais. You are currently